Olá! Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar numa das ideias mais básicas de todas. Como é que a humanidade organiza e, principalmente, entende a própria história usando a lente do tempo? E tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas que, na verdade, é bem profunda. Por que a gente sente essa necessidade de medir o tempo? No fundo, é uma busca que ajuda a dar um sentido para nossa existência, sabe? A gente precisa conectar o passado, o presente e o que vem pela frente. Agora, o fascinante é que nem todo mundo enxerga o tempo como uma linha reta. Muitas culturas antigas viam o tempo como um ciclo, uma espécie de espiral. Muito parecido com as estações do ano, sabe? O ciclo de plantar, de colher. É uma ideia super poderosa que vem direto dos ritmos da natureza. Mas, para poder estudar essa imensidão que é a história humana, os historiadores precisaram de uma outra ferramenta. Eles usam uma linha do tempo, uma coisa linear mesmo, para organizar os acontecimentos numa sequência, um depois do outro. E essa linha do tempo enorme é dividida em 5 grandes períodos. Dá para pensar nisso como se fosse um mapa mental da nossa jornada. E para a gente ter uma ideia da dimensão disso tudo e das ferramentas que se usa, vamos focar no maior período de todos, a pré-história. Só ela, sozinha, representa 99% da nossa existência no planeta. É muita coisa. Ok, então vamos lá. Para conseguir usar essa linha do tempo do jeito certo, os historiadores se baseiam em alguns conceitos que são chave. São como se fossem lentes especiais que permitem analisar o passado com mais clareza. A primeira ferramenta é a sincronia. Isso quer dizer olhar para coisas diferentes que aconteceram na mesma época, mas em lugares diferentes. Por exemplo, o que estava rolando no Egito Antigo enquanto, sei lá, outra civilização nascia na Grécia. Isso nos dá uma fotografia daquele momento na história. Depois, a gente tem a diacronia. Aqui o foco muda. A análise acompanha a evolução de uma coisa só. Pode ser uma tecnologia, uma ideia, uma sociedade, através do tempo. É como se a gente assistisse a um filme da história se desenrolando, sabe? E por último, uma coisa super importante que a gente tem que evitar, o anacronismo. Basicamente, é o erro de julgar o passado com os valores e o conhecimento que a gente tem hoje. Tipo, criticar uma sociedade antiga por não ter os nossos conceitos de direitos humanos. Cada período precisa ser entendido dentro do seu próprio contexto. Bom, agora vamos colocar essas ideias em prática. Vamos começar pelo período mais longo de todos, a pré-história. E se preparem, porque a gente vai viajar milhões de anos num ritmo bem acelerado. Nossa jornada começa bem aqui, há mais ou menos 4 milhões de anos, com o Australopithecus. Ele é um dos nossos ancestrais mais antigos, um elo que é fundamental nessa nossa longa corrente da evolução. Dando um salto no tempo, há 2 milhões de anos, a gente encontra o Homo habilis. O nome dele já entrega tudo. Habilidoso. Ele foi o primeiro a fabricar e usar ferramentas de pedra. Isso foi um salto tecnológico gigantesco para a época. Aí, por volta de 1,5 milhão de anos atrás, o Homo erectus faz uma das maiores revoluções da história. Ele domina o fogo. E isso mudou absolutamente tudo. A comida, a defesa contra predadores, a vida em sociedade ao redor da fogueira. E finalmente chegamos em nós. Há uns 300 mil anos surge o Homo sapiens, a única espécie do gênero Homo que conseguiu sobreviver e que se espalhou por todo o planeta. E isso nos leva para um momento que é pura magia. Há 40 mil anos, nossos ancestrais começaram a fazer arte. As pinturas nas cavernas são os primeiros registros que a gente tem do pensamento simbólico, a primeira tentativa deles de contar as próprias histórias. Agora, dentro dessa pré-história gigantesca, aconteceu uma transformação que mudou para sempre o rumo da humanidade. A passagem da vida nômade para a vida sedentária. Então, o ponto central é esse contraste. O nômade está sempre se movendo, procurando comida. Já o sedentário, ele se fixa num lugar, aprende a produzir o próprio sustento e a viver em comunidade. Essa foi uma virada de chave fundamental. Essa mudança toda é o que a gente chama de Revolução Neolítica. E foi muito mais do que só aprender a plantar. Com o domínio da agricultura e a domesticação de animais, apareceram as primeiras comunidades permanentes. Isso criou um efeito dominó. Com mais comida sobrando, nem todo mundo precisava mais caçar ou cultivar. Daí surgiram novas funções: artesãos, sacerdotes, guerreiros. E com isso, as primeiras hierarquias sociais, a ideia de propriedade. É a base da civilização. E é por isso que a pré-história se divide entre o antes, o paleolítico, e o depois, o neolítico. E aqui a gente volta para o nosso tema principal. Como é que essa nova vida, essa vida sedentária, mudou o jeito como os humanos percebiam e mediam o tempo?
Com a agricultura, ficou importantíssimo saber a hora certa de plantar, a hora certa de colher, e foi assim que os primeiros calendários foram criados, baseados na observação super atenta dos ciclos da natureza, as fases da lua, o movimento do sol, as estações. Um exemplo maravilhoso disso vem lá do Egito Antigo. Lá, o grande relógio era o próprio rio Nilo. As cheias anuais do rio ditavam todo o ritmo da vida e do trabalho. Eles também ficavam de olho nas estrelas, como a estrela Sirius, que quando aparecia no céu, anunciava que as cheias estavam começando e com elas um novo ano. No fim das contas, o que a gente pode concluir? Que o jeito como a gente mede e organiza o tempo não é só uma convenção, uma coisinha qualquer. Isso molda, e muito, a maneira como a gente conta a nossa própria história. Tudo se resume a isso aqui. Seja aquela visão cíclica que vem da natureza ou a visão linear que os historiadores usam, as noções de tempo são as ferramentas que permitem transformar milhões de anos de acontecimentos numa história que a gente consegue entender. E para a gente terminar, fica uma reflexão. No mundo de velocidade instantânea, de mudanças o tempo todo, como será que a nossa relação com o tempo hoje está definindo a história que vai ser contada sobre nós lá no futuro? É uma boa pergunta para a gente pensar.